lá em Mateus capítulo 9, verso 20, como tem alguns textos, se quiser acompanhar pelo telão, você pode acompanhar que é mais fácil, né? Mateus 9, 20, que diz a palavra do Senhor: nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Lucas 13, verso 10 e 11 diz assim: certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia quantos anos, irmãos? 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. João 5,5 diz: um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Atos capítulo 4, verso 22, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Atos capítulo 9, verso 33, ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Pai, essa é a tua palavra, nós carecemos de ouvir a tua voz nessa noite, Pai. Que o Senhor esteja, Deus, à frente, Senhor, dessa palavra, me usando, pois, Senhor, nós queremos sair daqui renovados e abençoados pelo poder da tua palavra. Fale conosco, Senhor, pois nós estamos atentos para ouvir a tua voz. Trate com a tua igreja, pois queremos sair daqui renovados pelo poder da tua palavra. Pois damos total liberdade ao Senhor e não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar falar, ou sequer se manifestar nesse lugar, porque esse lugar é santo, consagrado ao Senhor. Muito obrigado pela tua presença aqui, te agradecemos por tudo em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Amados, quem precisa de um milagre? Precisa de milagre? Nós precisamos de milagre, né? Essa gente que nós acabamos de ler acerca das suas vidas, suas histórias, eram pessoas que lutavam contra algo que os impedia de ter uma vida normal. Cada um deles, você vê o tempo da enfermidade, você vê o tempo que eles passaram em busca de um milagre. Pessoas que não tinham qualidade de vida, pessoas que não tinham uma vida normal devido às suas enfermidades. Nenhuma dessas histórias tem a ver uma com a outra, são pessoas completamente diferentes, vivendo em lugares diferentes, mas passando por problemas sérios de saúde. E todas elas, Deus registrou a cronologia, Deus tratou do tempo da enfermidade, Deus tratou do tempo da espera, para falar conosco nessa noite, porque eu creio, irmãos, que tudo que está na Bíblia é para o nosso ensino. Então, se o Senhor colocou um tempo da dor, o tempo da enfermidade, o tempo no qual Ele chegou e curou, é porque isso tem um propósito para cada um de nós. E tratando-se do tempo, irmãos, o tempo é algo relevante, por isso Deus revelou o tempo dessa espera. E se Deus registrou, é porque tem algo muito sério para falar. Queridos, eu não sei se você é uma pessoa paciente, mas o que Deus fala conosco nesta noite é isso: tenha paciência, saiba esperar. O salmo que nós abrimos o culto nesta noite foi o Salmo 40, esperei com o quê? Com paciência pelo Senhor. Então espere. O que esses exemplos nos ensinam, irmãos? A primeira coisa que eu aprendo com esses exemplos é que nem sempre os milagres de Deus são instantâneos. Nem sempre são instantâneos. O Deus que diz, toma o teu leito e anda, é o mesmo Deus que age gradativamente. É o mesmo Deus que opera no seu tempo. O mesmo Deus que diz, Lázaro, saia para fora, é aquele que diz para você, espera. É o mesmo Deus que diz para você, não. Você entende isso? Deus fala isso, Deus diz, olha, eu vou operar agora. E Deus opera, Deus tem poder para isso. Deus tem poder para ressuscitar mortos. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio no Senhor que ainda remove pedras. Até hoje o nosso Senhor, Ele remove pedras. Nós servimos a um Deus que pode curar todo e qualquer tipo de enfermidade. Tome posse disso nessa noite. Toda enfermidade Deus pode e tem poder para curar.
para Deus, amados, não há nenhum impossível. E ele deixa registrado isso em Lucas capítulo 1, versos 36 e 37, o Senhor diz assim para nós: também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. O que mais? Aquela que diziam ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação. Glória a Deus. Pois nada, repita comigo, nada é impossível para Deus. O que é nada, irmãos? Nada é nada mesmo. Não, pastor, mas a minha causa é muito difícil. Mas então você está contradizendo a palavra do Senhor, porque ele diz que nada é impossível. Se nada é impossível, é nada mesmo. Mateus no capítulo 26, verso 24 e verso 26, diz assim: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas, ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. O que mais, irmãos? Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Não, irmãos, está copiado errado. Vamos passar adiante. Quem disse essa palavra aqui, irmãos? Quem disse que não pode? Quem disse que você não vai conseguir? Não foi Deus que falou. Quem disse que a tua enfermidade é incurável? Não foi Deus que falou. Porque o nosso Deus, ele diz que tudo é possível, e aquele que diz isso não pode mentir. Nosso Deus não mente. Nosso Deus fala a verdade. Amém, querido? Se ele diz para você nessa noite: meu filho, você vai obter a vitória sobre essa causa, não adianta o diabo se levantar, ao contrário, porque o que prevalece é a palavra que vem de Deus. O nosso Deus é poderoso e o diabo é mentiroso. Ele é mentiroso, mas o nosso Deus é poderoso. O fato de não ter mais força para lutar, irmãos, o fato de você não ter mais força para orar, o fato de você não ter mais esperança, ter forças para esperar, não significa que a tua batalha está perdida. Há pessoas que chegam assim na igreja: pastor, eu não aguento mais orar por essa causa, pastor, eu não aguento. Com certeza, naquele gabinete, pastor, muitas pessoas já falaram isso: pastor, eu não aguento mais. E quando a gente pensa que não aguenta mais, isso você já está convivendo com isso há 10 anos, e você está dizendo que não aguenta mais. Aí o Senhor diz para mim e para você assim, presta atenção nisso: você aguenta. É triste isso, não, irmãos? É triste porque nós somos imediatistas, nós queremos rápido. Senhor, eu não aguento mais. Mas essa situação já está há muito tempo na sua vida. Isso é para mostrar a você que você aguenta. Você só não pode perder a esperança. Você não pode perder a fé em Deus. Paulo vai nos dar uma lição de perseverança tremenda quando ele deixou registrado lá em 2 Coríntios 12, 7 ao 9, ele diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado o que, irmãos? Um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. O que fez Paulo? 3 vezes, quantas vezes, irmãos? 3 vezes, Paulo diz: roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Qual foi a resposta? Mas ele me disse, olha a resposta do Senhor: minha graça é suficiente para você. Paulo, a minha graça te basta. Senhor, foram 3 vezes, eu não sei se foram 3 vezes sequenciais, ou se foram 3 vezes de dias, semanas, ou meses, ou anos. Mas 3 vezes Paulo orou, ele fez tudo o que podia para vencer o espinho na carne. Por fim o Senhor diz: a minha graça, Paulo, a minha graça te basta. Deus disse não para Paulo, irmãos. Deus falou para Paulo que não, e ele conviveu com o espinho pelo resto da vida. Paulo, ele poderia ter se sentido triste. Paulo poderia ter se decepcionado com Deus, como muitas vezes se decepciona com Deus. Quando ora e busca em Deus e não recebe a resposta que gostaria de receber, acaba se decepcionando. Quantos estão fora da igreja porque se decepcionaram com Deus, abandonam Deus, por não entender a soberania de Deus, por não entender o Deus que falou para Paulo, é o mesmo que fala para mim e para você: a minha graça é o suficiente na sua vida. A minha graça, ela te basta, diz o Senhor para nós nessa noite. Paulo era um homem que tinha
fortes experiências com Deus, irmãos. Se você ler a história de Paulo, você vai ver as experiências do caminho de Damasco, como Paulo teve uma experiência com o Senhor, Paulo teve experiência de cura, Paulo teve experiência de milagre, e esse mesmo Paulo, para esse Paulo, Deus diz não. Não. Você está preparado para o não de Deus? Você está preparado? Atende que deve ser anjo, irmão. Você está preparado para o não de Deus? Sim ou não? Você está preparado? Como é que é o não de Deus? O não de Deus muitas vezes vem de encontro àquilo que nós não estamos esperando. Mas Paulo, amado Paulo, se submeteu à vontade soberana de Deus. Paulo se submeteu à vontade de Deus. O que nós precisamos da parte de Deus é da sua graça. Precisamos muito mais de graça do que de cura. Pastor, isso é forte, pastor. Isso é forte demais, pastor, mas a minha dor. O Senhor diz para você, meu filho, minha filha, a minha graça te basta. Quando Deus nos diz não, é porque Ele está nos dando mais graça. Mais graça. Se nós poderíamos dizer, o Senhor está aumentando a graça, né? Se nós pudermos falar isso, mas querido, quanto mais o Senhor diz, espera, é porque a graça do Senhor está sobre a tua vida. O Senhor está com graça sobre a sua vida. 2 Coríntios 12, 9, que nós acabamos de ler, grave comigo essa palavra. O que diz a palavra do Senhor? Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Olha o que diz Paulo, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo tinha essa consciência. Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, com espinho ou sem espinho, Paulo continuou adorando a Deus, com espinho ou sem espinho, querido, com problema ou sem problema, com dor ou sem dor, continue louvando e glorificando ao Deus da sua salvação. Não perca Deus no melhor da tua vida, não perca Deus no final da tua vida, não perca Deus por nada. Você está entendendo isso? Não perca Deus. No versículo 10, ele vai dizer assim, olha o que Paulo diz, ele só diz isso pela graça, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente, em que, irmãos? Em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo diz isso pela graça. Senhor, eu me glorio nas minhas fraquezas. Perder a força não significa que você perdeu a batalha. Amado, o Senhor, Ele entra quando as forças acabam, e quando Ele entra, a vitória vem. O que cabe a você fazer, você tem que fazer. Mas quando as forças acabam, o Senhor entra. Sabe aquela história, quando você vai ao médico, o médico olha para você e diz assim, na tua vida agora só Deus. Já pensou, Carlinhos? Você já pensou? Que notícia, irmão. O que muita gente faz? Irmão, até crente faz isso, quando olha e diz, ai meu Deus do céu, eu vou morrer. Calma, irmão, ele falou a palavra certa. O médico te deu a palavra certa, teve mais fé do que você. Porque o médico falou, na sua vida, só Deus e só Ele mesmo. Se Ele diz isso, louvado seja o nome do Senhor, porque agora acabaram as minhas forças, o Senhor entra. O Senhor entra com um propósito quando as suas forças acabam. Você entende, querido? Amado, eu quando estudei essa palavra, eu falei, meu Deus, isso é para mim. Eu tenho um irmão operando hoje, pastor, eu falei com o Senhor, operando hoje, e eu orando por esse Senhor, opera na vida dele, opera na vida dele. Deus é soberano, que seja feita a vontade do Senhor na nossa vida, irmãos. Na nossa fraqueza, a força do Senhor se manifesta, pois o fim das forças não é sinônimo de derrota, amado. Pode ser uma semente de vitória. O fim das suas forças. Eu não sei se você está cansado de lutar. O Senhor, Ele nunca dará uma palavra em vão, irmãos. Eu não acredito no Deus que fala para ninguém. Você acredita nisso? Pastor, essa palavra tinha que ser para a pessoa que está lá. Não, irmão, é para você essa palavra. É para você. O meu nome e o seu nome está na agenda dele nessa noite. Você pode dizer amém a isso? O nosso nome está na agenda dele. Mesmo você fraco, mesmo se sentindo fraco, sem força para caminhar, vá adiante. Mas eu estou fraco, vai adiante. Não desista. Quem só espera de Deus a realização do milagre, corre o risco de se decepcionar com Ele. Tem pessoas que só buscam em Deus milagre. Senhor, eu preciso, eu vou para a igreja porque agora eu estou na beira da morte. Conhece alguém assim?
Não, eu tenho que me entregar a Jesus porque agora é o fim. É isso, irmão. Só por isso? Não, agora a corda está apertando, não é assim? Eu tenho que ir para Jesus. Sempre que nós projetamos em Deus uma reação e Deus faz de outro jeito, nós corremos o risco de nos decepcionar. Quando nós não entendemos, querido, que o Deus nosso é soberano, nós corremos o risco de nos decepcionar. A decepção que temos não diz respeito ao Deus verdadeiro. A decepção que nós temos, ela diz respeito a um Deus que nós construímos na nossa mente. Nós construímos deuses. Ficamos construindo o Deus que tem que operar, o Deus que tem que fazer. Nós construímos um Deus que ele é obrigado a agir. Mas esse Deus não é Deus verdadeiro. Esse Deus é o Deus que vai fazer na hora que eu quero, quando eu ordeno. Esse não é o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro, ele é soberano. Esse Deus que você cria na tua mente, esse Deus não existe, e ele vai te decepcionar. E é por esse motivo que muitas pessoas abandonam a igreja, decepcionado com Deus que criou na mente. Não, eu vou sair da igreja porque eu fui buscar minha vitória e eu não obtive vitória. A vitória maior o Senhor já conquistou para você na cruz do Calvário. É vida e vida em abundância. O Senhor já conquistou a vitória que nós precisamos na cruz, irmãos. Esse Deus que se cria não é Deus verdadeiro. Esse Deus só existe na cabeça daqueles que o criou. Ele não é Deus, ele é um tótem. Ele não passa de um objeto. Ele não passa, irmãos, de um talismã, de algo que eu crio, que funciona na hora que eu quero. Eu vou lá, passo a mão, parece até o Aladim. Vou lá, passo a mão e agora ele vai ter que operar. Se você está decepcionado com Deus, acredite, não é o Deus verdadeiro. Não é o Deus verdadeiro. Você não conhece o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro é o Deus que está conosco na vida e na morte. Ele te espera lá do outro lado e Ele te dá vida e vida em abundância. Esse é o Deus verdadeiro. É o Deus que faz quando Ele quer, porque Ele é soberano, Ele age quando Ele quer, e eu e você não temos nada a ver com isso, porque Ele é soberano. Esse é o Deus verdadeiro. Mas nós criamos deuses na nossa mente. Como nós podemos nos frustrar com um Deus perfeito, cujo caráter é imutável, irmãos? Como é que nós podemos nos frustrar com o nosso Deus? Quando não há um relacionamento com o Deus verdadeiro. Quando não há relacionamento com o Deus verdadeiro, nós nos frustramos. E é por isso que muitos saem da igreja. E é por isso que muitos... Sabe por quê? Eu tenho que falar, irmão, eu tenho que defender a terça-feira, pastor. Sabe por que terça-feira é o culto mais fraco da igreja? Sabe por quê, irmão? Porque a gente não quer relacionamento com Deus. Relacionamento é isso, eu falo, Ele escuta. Ele fala, eu escuto. Mas nós queremos só ouvir. Não, eu vou lá para ouvir, querido. Ore, fale com Deus, coloque para fora, porque o Deus verdadeiro é aquele que tem ouvidos para te ouvir. Para te ouvir. E Ele quer ter relacionamento com você. Relacionamento com o Deus vivo, com o Deus verdadeiro. Esse Deus totem que as pessoas criam. Ele foi produzido do tamanho do desejo de quem o criou. Qual é o tamanho do Deus? Não, se eu estou enfermo, eu crio um Deus médico. Eu estou enfermo, vou lá buscar minha cura. Qual é o Deus que eu criei? O Deus médico. Peraí, pastor, então Deus não pode curar? Sim, Ele pode até ressuscitar mortos. Mas só é esse o teu alvo? Se esse é o teu alvo, o teu Deus é pequeno. O teu Deus é minúsculo. Você entende isso? O teu Deus não é nada, porque nós criamos o Deus médico, aquele que só pode curar. Não, pastor, mas eu estou passando uma necessidade financeira, eu estou atolado em dívida, eu vou para a igreja, buscar quem? Um banqueiro. Eu vou buscar o Deus banqueiro, eu vou buscar o Deus que vai cobrir o meu cheque sem fundo. Deus não tem nada a ver com as nossas mazelas, irmãos. Deus não tem nada a ver com isso. Se você se meteu em conta, saia dela. Deus não tem nada a ver com isso. Você entende isso? Não, mas se Deus não prover, olha, a Nova Vida é a igreja fraca, hein? Porque eu estava lá cheio de dívida, continuei com dívida, eu vou lá, todos os cultos eu estou lá, e eu oferto com dificuldade. Ah, querido, que hipocrisia. Aí busca um Deus banqueiro. Aí o Deus banqueiro não opera, porque ele não tem nada a ver com as tuas contas, ele não assinou teu cheque, entende? Ele não passou o teu cartão.
Aí ele não operou do jeito que você queria. O que você faz? Vou embora. Vou procurar outra. Eu vou procurar aquela que tem campanha. Eu vou lá 7 semanas seguidas, vou lá, faço meu depósito e Deus me dá. É o Deus desse tamaninho. É o banqueiro. Ah, pastor, não é esse Deus que eu preciso, não. Eu não estou precisando de um Deus banqueiro, eu não estou precisando de um Deus médico, mas, pastor, eu tenho passado uma necessidade, eu tenho passado fome na minha casa, aí vem buscar o quitandeiro. Sabe o Deus quitandeiro? Aquele que vai resolver teus problemas, aquele Deus que vai matar a tua fome, é o Deus pequenininho. Não, mas eu vivo sozinha já há muito tempo, eu vou buscar um marido, é o Deus o quê? O casamenteiro. Então a gente fica buscando deuses, a gente cria deuses, e a partir do momento que não acontece aquilo que o meu coração deseja, o que aconteceu? Eu me decepcionei com o Deus que eu criei na minha mente, que não é o Deus verdadeiro. Quem se relaciona com esse Deus minúsculo, acaba decepcionado, acaba indo embora, acaba dizendo não, acaba achando que a igreja é fraca. Vocês já ouviram falar isso? Já ouviu falar, pastor? Essa igreja é muito fraca. Já ouviu falar? Não tem igreja fraca, querido. A igreja do Deus vivo, ela é forte. A palavra do Senhor diz que a porta do inferno não prevalece contra ela. É porque ela tem força, ela tem poder dado por Deus. Você entende? O problema não está na igreja, o problema não está em Deus. O problema está na sua cabeça, no Deus que você criou. Aí cria deuses, fica decepcionado. Como tem gente decepcionada, irmãos. Como tem gente frustrada com Deus. Como tem gente precisando tomar só uma sacudida. Como diz o pastor, dá umas tapas. Não, pastor, não dá não, não dá não. Gente boa. O Deus verdadeiro, amado, quando Ele nos diz não, Ele aumenta a sua graça. Nós somos abençoados com graça sobre graça. Quando Ele diz não, é porque a graça dEle está sobre a tua vida. Continue firme. Continue firme com o Senhor. Deus opera, mas Ele opera no tempo dEle. E se Ele não operar, Ele continua sendo Deus. O Senhor nos tem dado a sua graça, irmãos. E ela que nos basta. Romanos capítulo 3, 24, olha o que diz a palavra: sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Efésios 2, verso 8 e 9. O que diz a palavra? Pois nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso é dom de Deus, para quê? Para que ninguém se glorie. Pela graça nós somos salvos, é a graça de Deus que nos basta. 2 Timóteo 2,1, palavra do Senhor: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça. Fortifique-se em quê? Na graça. Fortifique-se no Deus quitandeiro, no Deus banqueiro. Não, é na graça do Deus verdadeiro. É o que diz a palavra: fortifique-se na graça. Tito 2,11, coloque aí: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a todos nós. O Senhor dá a sua graça, mas nem a todos nós o Senhor dará a cura, o Senhor dará a vitória financeira, nem sobre todos nós o Senhor realizará esse milagre que você tanto está esperando. Entende, querido? Mas sobre todos nós o Senhor derramou da sua graça. E é pela graça dele que eu e você, nós somos salvos. E é pela graça dele que nós estamos aqui nessa noite, louvando ao nosso Deus. Esse Deusinho que a pessoa cria na cabeça vai te decepcionar sempre, irmãos. A maioria dos crentes quer tirar algo de Deus. A maioria dos crentes que cria esse Deus é porque ele quer tirar algo de Deus. É como se fosse a noiva dando o golpe do baú. Eu vou lá, eu vou buscar de Deus, eu quero que Deus me dê. Não é assim? É a noiva dando o golpe do baú. Como nós temos visto isso, irmãos? Quando chega a dor, muitos entram no processo de santificação. Em meio à dor, quantas pessoas entram no processo de santificação? É tão engraçado isso. Eu vejo muito isso no Face, irmãos. As pessoas, às vezes, em busca de santificação, e começam a mudar o termo, fala palavras diferentes, né? Já não fala mais palavrão, é incrível. A palavrão não faz mais parte. Já pega as palavras ditas no altar, aí coloca lá no Face, para abençoar todo mundo. Oração de crente no Face é uma bênção, irmãos. É busca da salvação, é busca de santificação, tudo vai mudando.
Com que Deus você tem se relacionado, irmãos? A pessoa faz isso muitas vezes para comprar o coração de Deus. Querido, não subestime a inteligência do nosso Deus. Deus é inteligente, Deus sabe, conhece o teu coração, Deus sabe as verdades da tua vida. Deus te trouxe aqui nessa noite para isso. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: eu realizo o milagre dentro do meu tempo. Eu faço do jeito que eu quero. Não tente subestimar a inteligência de Deus. Deus não vai ser mais Deus porque você está lá escrevendo no Facebook um monte de coisa bonita sobre Deus. Ele não vai ser mais Deus. Deus não vai curar porque você está fazendo isso. Isso não é sinônimo de santidade. Entende, irmãos? Não é sinônimo de santidade. Santidade é mudança de vida. É mudança de vida constante, diária. Isso vai refletir na nossa vida. As pessoas vão observando, os amigos observam, porque aquele que vai mudando a sua vida, as pessoas vão observando sem você falar muito, porque nós pregamos com a nossa vida. Nós pregamos com a nossa vida. A nossa vida, ela tem que falar mais alto do que as nossas palavras. Isso é um processo de santidade. Eu não sei se aconteceu com você. Depois que você se converte, vem para Cristo, aí a pessoa fala assim: engraçado, como é que você mudou, rapaz? Está diferente, está mais bonito. Já aconteceu isso com você? Rapaz, já aconteceu comigo. Não aconteceu contigo, não? Comigo aconteceu. Um dia que eu estou mais bonito. Ah, irmão, me achei lindo. Falei, agora eu vou, né? Estou lindo demais, olha aí. Por quê? Cristo. Você mudou, rapaz, aqueles palavrões que você falava, rapaz, eu não vi você falar palavrão. Conhece alguém assim? Aconteceu já isso com a sua vida? Mas querido, é o processo, entende? As pessoas vão observando a mudança na sua vida. Por não conhecer o Deus verdadeiro, eu posso dizer a você que há muitos crentes na igreja ateu. Descobri isso, pastor. Crente ateu. Crente que só acredita no Deus que ele criou. Ele não acredita no Deus verdadeiro, porque se você crê no Deus verdadeiro, querido, chova ou faça sol, com dor ou sem dor, com dinheiro ou sem dinheiro, eu louvarei e glorificarei o Deus da minha salvação, ainda que a figueira não floresça. Ainda que a figueira não floresça. Mas quando é um crente ateu, não, Deus não fez nada, não, deixa de crer. Deixa de crer. Pastor, crente ateu? Descobri que tem, irmão, tem crente ateu. Deus está animando o nosso coração nessa noite, irmão, creia nisso. Deus está atento para a tua vida. Vitória não é obter o sim de Deus. Vitória é se submeter à vontade de Deus. Isso é ter vitória. Vitória é quando nós nos submetemos ao querer de Deus, o agir de Deus. Agindo Deus, quem impedirá, diz a palavra. Ele age, eu creio que Ele age. E se Ele não agir? Eu sempre faço essa pergunta, irmãos, e vou sempre fazer. Se Deus não agir, se Deus não fizer, se Deus não curar, se Deus não libertar, o que vai ser da tua vida? Quantas pessoas oram anos e anos pela libertação de um filho, pela cura de alguém, e ora, e não acontece? E se Deus não fizer? Se Ele deixou de ser Deus, esse Deus é o teu Deus imaginário. É aquele Deus que você criou, é o tótem. Você criou um Deus na sua mente. E essa noite eu quero te convidar a matar esse Deus. Noite de assassinato, irmãos. Vamos matar esse Deus que você criou na sua mente. E deixe ressurgir no lugar desse Deus, o Deus verdadeiro e soberano, que age e faz do jeito que Ele quer. Deixa Ele renascer no teu coração. O Deus verdadeiro renascer no teu coração. Quando Deus demora, é porque a graça dele está abundante na tua vida, irmão. Então tenha paciência, espere, não se desespere, não busque outro caminho, não busque outro Deus. Não tenta criar um Deus na tua mente. Se entregue essa noite verdadeiramente ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Aquele Deus que abriu a boca e disse: haja luz. Você quer um Deus maior do que esse? Esse Deusinho que você criou na tua mente, ele não tem poder para nada. Só tem poder para destruir a tua fé. Ele só tem poder para acabar com a tua vida, para destruir teu relacionamento. Ele só tem poder para isso. Esse Deus que você criou na tua mente. Mas o Deus verdadeiro é aquele que diz: haja luz, houve luz. Haja firmamento, e houve firmamento. É o Deus que diz para você e para mim: haja paz na tua vida. Haja paz na tua vida.
Haja esperança na tua vida, haja paciência, haja perseverança na sua vida. A segunda coisa que eu aprendo é que os verdadeiros milagres requerem de nós mais que fé, requer perseverança. Perseverar, irmãos. A fé é a certeza da possibilidade. E pela fé, é pela fé que nós dissemos que é possível. É pela fé. A perseverança é a submissão ao cronos de Deus. Perseverar é esperar em Deus. Eu creio, agora é com Deus. Amém? Para que Deus te trouxe aqui, irmão? Exatamente para isso. Para dizer para Deus nessa noite: Senhor, eu creio, agora eu vou esperar no Senhor. Senhor, eu vou ficar tranquilo. Eu vou ter paz no meu coração, eu vou andar em paz, porque eu creio no Deus que pode operar. Eu creio. O milagre acontece, irmãos, mas no tempo de Deus. O milagre acontece no tempo de Deus. Grave isso, o milagre acontece no tempo de Deus. A demora de Deus é para te aperfeiçoar na perseverança. Persevera. Você quer mais do que o povo que passou 40 anos no deserto, e lá em Deuteronômio 8 o Senhor diz: olha, foi só para te provar. É para te provar. Não envelhecer as tuas vestes, não inchou os teus pés nas tuas sandálias, para te provar, para você experimentar e saber, irmãos. Muitas coisas acontecem conosco, essa demora é para nós percebermos que nem só de pão, nem só das coisas materiais viverá o homem, mas sim de tudo que sai da boca de Deus. É da sua palavra que nós precisamos. Você precisa da palavra, você precisa de Jesus na tua vida, o Deus verdadeiro, não esse Jesus imaginário, mas o Jesus verdadeiro, aquele que morreu e ressuscitou, e eu creio que Ele está vivo e está entre nós. Não seja ansioso, não seja imediatista, irmão. Com a demora, Deus nos ensina a viver sem o milagre. Com a demora, Deus te ensina a viver sem o milagre. Entende isso? Ah, pastor, faz tanto tempo que eu oro. Deus está te ensinando a viver sem o milagre, a ser completamente dependente dEle e não do milagre. Depender somente do Senhor. O que é mais fácil, irmãos? Pensa comigo. É mais fácil crer ou mais fácil esperar? Com certeza é mais fácil crer. Crer é mais fácil, esperar é difícil, porque nós estamos vivendo numa era em que você toca um botão, já aconteceu. O fato acontece lá no Japão, 0, segundos, você recebe aqui. E isso nos influencia a nossa fé. E nós queremos que o nosso Deus seja exatamente assim. O Deus que a gente toca lá numa tecla, enter, né? Isso já enviou, pronto, Deus responde no mesmo tempo. Não é assim que funciona. Não é assim. Deus não é robotizado. Ele não é robô, irmãos. Ele faz como Ele quer, tudo dentro do tempo dEle. Portanto, crer é mais fácil. Crer é mais fácil do que esperar, mas há uma necessidade muito grande de se esperar. Aprenda a esperar. Fé é dom de Deus, irmãos. Perseverança é produto da maturidade em Deus. Perseverança. Persevera. Não desista. Não desista. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite assim, com vontade de desistir. Eu quero desistir de tudo, eu não aguento mais. Aí o Senhor diz para você: você aguenta, meu filho, você aguenta mais um pouco. Fica tranquilo. São só 40 anos no deserto. Ninguém diz amém. Ih, pastor, é muito tempo. O outro ficou 8 anos, já ficou desesperado. 8 anos, 12 anos com fluxo desesperado, imagina 40. Eu não sei. E se for 40? E se depois dos 40 você permanecer do mesmo jeito que você está agora? Deus deixou de ser Deus? Não. Se Ele deixou de ser Deus, você cultivou 40 anos um deusinho na tua cabeça. 40 anos cultivando esse Deus medíocre, que tem que agir do jeito que você quer, do jeito que você deseja, na hora que você bem entende.
é o Deus da tecla, eu vou tocar, ele vai resolver. Não é assim. Nosso Deus é soberano. Aleluia. Fé é dom de Deus, irmãos. Perseverança é produto de uma maturidade em Deus. Há um ditado que minha avó dizia que o apressado come o quê? Come cru, não é isso? Ou seja, eu pensei, ele não morre de fome. Ele come cru, não morre de fome, porém, se alimenta mal. Você já comeu comida crua? Ah, pastor, já comi sim, já comi uma abóbora, cenoura, não estou falando isso não. Já comeu feijão cru? Arroz cru, já comeu? Deve ser horrível, irmãos. Deve ser horrível. Mas o nosso Deus, Ele não é assim. Comer cru não é morrer de fome, querido. Comer cru é levar uma vida sem sabor. Mas quem espera no Senhor, quem persevera em Deus, recebe de Deus com sabor. Entende? O que vem de Deus vem com sabor. Eu fico imaginando o maná caindo do céu, aquele povo recebendo o maná com sabor. As codornizes vieram com sabor. O que é de Deus é perfeito, irmãos. É perfeito. Deus faz tudo certo, nós é que somos imediatistas, nós queremos passar à frente de Deus, queremos ocupar o lugar de Deus. Quantas vezes o coxo chegou perto do tanque sem obter nenhuma vitória? Quantas vezes aquele homem chegou perto daquele tanque, chegou próximo e não obteve vitória? Eu não sei quantos anos ele passou ali, 38 anos enfermo, mas quantos anos ele buscou ali naquele lugar? Naquele lugar, olhando as ondas do mar, olhando as ondas do poço, olhando as ondas se moverem, olhando pessoas sendo supostamente curadas, e ele ali. Quantas vezes ele viu isso? Perseverança, paciência só tem aquele que tem intimidade com Deus. Você precisa ter intimidade com Deus, ter paciência, ter perseverança, esperar. E esse homem não conhecia o Deus que nós conhecemos, e ele perseverou, ainda mais eu e você, que conhecemos o poder de Deus, pois nós estamos aqui por causa do poder dele, poder de transformação, como ele transformou a tua vida. O mesmo Deus que operou na tua vida lá atrás, é o mesmo que opera hoje, irmão, é o mesmo Deus. Quantos anos você esperou para a tua conversão? Quantos anos? Quantos anos alguém orou por você? E o milagre não aconteceu, sim ou não? Independente daqueles que já nasceram no Evangelho. Mesmo aqueles que nasceram precisam ouvir a palavra de Deus, se render a Cristo, passar pelas águas batismais e ter uma vida de perseverança. Quantos anos alguém perdeu orando por você? E hoje está contemplando o milagre, porque nós somos o milagre de Deus. Hoje olha para você e diz, olha lá o milagre. Olha o milagre, valeu a pena ter pregado para ele, valeu a pena ter ministrado uma palavra para ela, ela se rendeu, glória a Deus. A terceira e última coisa que eu aprendo, já estou acabando, irmãos, não permita que o tempo corroa a tua fé ou roube a sua esperança. Cedo ou tarde, nosso Deus agirá. Essa mulher com fluxo de sangue, ela tinha tudo para perder a esperança. Mas um dia Jesus chegou e disse para ela, mulher, tenha bom ânimo. Jesus chega nessa noite para você e diz, filho, filha, tenha bom ânimo. Não perca o ânimo. Ah, mas tem tanto tempo, o Senhor está dizendo, não perca o ânimo. Uma mulher encurvada, 18 anos olhando para baixo, 18 anos sem poder contemplar a luz do sol. 18 anos sem poder olhar olho no olho, 18 anos encurvada, aí Jesus chega, o que ele diz? Estás livre da tua enfermidade. 18 anos, por que isso, irmãos? Porque o Cronos é dele, ele é o Senhor do tempo, ele é o Senhor do tempo, ele age dentro do tempo dele, 38 anos enfermo, aí o Senhor diz, levanta-te, toma o teu leito e anda. 38 anos, um homem enfermo, 40 anos, irmãos. Aí Pedro chega e diz para esse homem, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. 40 anos e obteve o milagre. 40 anos depois, a história de Enéas, 8 anos enfermo. Aí Pedro diz para Enéas, Jesus Cristo te cura.
Jesus te cura. Jesus te cura. Essa noite, irmãos, eu creio que é uma noite de milagre. Eu creio que é uma noite de milagre. Deus te trouxe aqui para o milagre. Creia nisso. O milagre pode ter levado muito tempo, irmãos, mas ele chegou. Aquilo que te cansa hoje, aquilo que te oprime, é a mesma coisa que o Senhor vai usar como memorial da tua vitória. O Senhor disse para aquele homem: toma o teu leito. O que era o leito? O leito simbolizava um momento de dor, um momento da enfermidade. Agora toma o teu leito e anda. Ou seja, um memorial. O que você está passando hoje, Deus vai te dar vitória. Deus vai te conceder a vitória. Para amanhã, você olhar para esse problema e falar: Deus me concedeu a vitória. Deus me concedeu a vitória. Deus me concedeu a vitória. Lá atrás, Deus me concedeu a vitória. Não se esqueça do Deus que te abençoou lá atrás. É o mesmo Deus que abençoa hoje, é o mesmo Deus que diz sim, é o mesmo Senhor que diz espera, e é o mesmo que diz não, a minha graça te basta. É o mesmo Deus. E a Ele nós louvamos. O nosso Deus, Ele transforma, queridos. Ele tem o poder de transformar males em bênçãos. Entende? O mal que você está passando hoje, esse tempo de espera, é para o teu aperfeiçoamento. Que essa noite você glorifique ao Senhor, porque assim diz o nosso Deus: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Cedo ou tarde, Ele vem. Cedo ou tarde, Ele vem. Ele vem. O nosso Deus não se atrasa. Creia nisso, Ele não chega atrasado. Pastor, mas foram 4 dias. Lázaro estava enfermo, quando Jesus foi avisado, ele esperou 4 dias, será que ele não se atrasou? Chegou no tempo, irmãos, no tempo do milagre. Ele diz: essa enfermidade não é para a morte, é para que o meu nome seja glorificado, é para glorificar e louvar o nome do Senhor. Você está passando o que está passando, é para louvar e glorificar o nome do Senhor. Entende? Vamos orar? Eu quero orar essa noite. Eu quero orar por você que já perdeu a esperança. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, que está aqui nesta noite. Talvez você esteja enfermo, talvez você ache que não tenha mais solução. Não tem mais solução, eu desisto de orar. E o Senhor te trouxe aqui para dizer: persevera, persevera. O nosso Deus é Deus que cura. Se você precisa de um milagre nessa noite, coloque a mão no teu coração, irmão. Eu quero orar, quero te abençoar, apenas como ponto de contato. Vamos orar. Comece a dizer para Deus: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, a Tua soberania. Eu me rendo à Sua soberania nessa noite. Pai, em nome de Jesus, a Tua igreja nessa noite declara que o Senhor é soberano. A Tua igreja declara, Senhor, que Tu és o Deus que cura, que salva, que liberta. A Sua igreja declara que o Senhor é Senhor do tempo. E nós nos alegramos com o tempo do crescimento. Nós nos alegramos, Senhor, com o tempo no qual o Senhor está nos preparando. O Senhor está nos instruindo. O tempo, Senhor, em que nós estamos passando por esse problema, mas que nós estamos crescendo na graça. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor continue operando, Senhor, poderosamente nesse lugar, operando nos enfermos. Se há uma enfermidade nessa noite, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor opere poderosamente, em nome de Jesus, que toda enfermidade bata em retirada desse lugar, pois essa igreja é do Senhor, esse povo é do Senhor. Nós pertencemos a Ti, Senhor. Somente ao Senhor nós iremos louvar e glorificar, e que seja feita a Tua vontade, que é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Pois nós, Senhor, nós declaramos nesta noite que o Senhor é o nosso Deus soberano, Senhor do tempo. Nos dê, Senhor, nos dê paciência, nos ensine a esperar, pois nós queremos esperar confiantemente no Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Deus único e verdadeiro? Aleluia.